Criciúma e o Caravaggio estão nas quartas de final do Catarinense da Série B, tentando voltar à Série A da Elite. E o Tubarão caiu para a terceira divisão e você vai ver também. Brasil confirma a primeira morte por varíola do macaco. O pagamento do Vale Gás agora será integral no valor do botijão. Explosão chama a atenção para os motoristas que têm GNV nos veículos. Os benefícios da natação para o corpo e para a mente. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 1º de agosto de 2022, tempo firme em toda Santa Catarina e terá oscilação de temperatura durante a semana, já você confere com a gente. O auxílio doença vai poder ser concedido sem perícia médica, se o tempo de espera for superior a 30 dias. A portaria que determina a mudança foi publicada final de semana no Diário Oficial da União. A medida autorizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Instituto Nacional do Seguro Social prevê que, passados 30 dias de espera por avaliação médica, a concessão do auxílio-doença por incapacidade temporária pode ter dispensa da perícia. A portaria é a regulamentação de uma medida provisória publicada em 20 de abril que trazia mudanças na análise e concessão dos benefícios pelo INSS. O requerente com o exame médico pericial agendado pode optar pelo procedimento de análise documental. Essa análise deve ser feita pela Perícia Médica Federal a partir da apresentação de atestado ou laudo médico. O benefício concedido pode ter a duração de, no máximo, 90 dias. A portaria só vale por 30 dias, prorrogáveis por ato conjunto do Ministério do Trabalho e Previdência e do INSS. Um homem em Minas Gerais foi a primeira morte confirmada nas Américas por varíola do macaco. De acordo com a Agência Brasil, ele estava hospitalizado em um hospital público de Belo Horizonte, onde sofreu um choque séptico. Até a tarde desta quinta-feira, o Brasil já contabilizava 978 casos confirmados da doença. A varíola dos macacos foi declarada emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial de Saúde. Especialistas a classificam como uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode ser por abraço, beijo, massagens ou relações sexuais. A doença também é transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos, tecidos e superfícies utilizadas pelo doente. Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessários o cuidado e a observação das lesões. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou um comitê técnico da emergência da varíola do macaco. Segundo a agência reguladora, a atuação do grupo vai permitir ações a favor da saúde pública. O que a gente está investigando são as especificidades do caso. Trata-se de um paciente com outras comorbidades, com algumas imunodeficiências, então a gente está vendo aqui de fato o que foi determinante ou não para o seu óbito. Para enfrentar a doença e elaborar um plano de contingência do surto da varíola do macaco, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações. Segundo a pasta, o controle da doença é prioridade para o Ministério da Saúde, que monitora a situação para orientar as ações em vigilância. O Centro de Operações de Emergência da Varíola do Macaco funciona em uma sala no 6º andar deste prédio e foi inaugurado na manhã desta sexta-feira. Ele é coordenado pelo Ministério da Saúde e composto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pela OPAS e pela Anvisa. Além de monitorar e traçar estratégias, o grupo deve discutir a vacinação contra a doença. Segundo o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, o Brasil vai receber 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos. Ele afirmou que, mesmo antes do registro da doença no Brasil, já foi feito contato com as empresas fabricantes para iniciar a tratativa para adquirir o imunizante. O esquema de vacinação será composto por 2 doses com intervalo de 30 dias.
as expectativas é que tenhamos já um quantitativo em setembro e o segundo quantitativo em novembro para o ano de 2022. A empresa está, pelo que eu entendo, pela demanda do mundo todo, a empresa está procurando ganhar escala de produção para atender a demanda mundial. A Anvisa também criou uma comissão técnica de emergência. O objetivo é atuar na análise de procedimentos, pesquisas clínicas e autorizações de produtos, medicamentos e vacinas contra a varíola do macaco. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 7 do mês passado não havia nenhum caso da doença confirmado no país, enquanto mais de 1.000 ocorrências da varíola do macaco foram registradas em 31 países não endêmicos. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em São Paulo no dia 9 de junho. O que chama atenção nesse momento é que a doença saiu do continente africano e hoje acomete várias pessoas em diferentes países. E também a forma de transmissão, que está passando por algumas modificações. A gente tem aí, principalmente, a via de transmissão é a de contato, ou seja, quando você toca nas feridas, nas lesões e acaba se infectando. Mas ela também pode ser transmitida através de gotículas, através das vias respiratórias. E hoje a gente está vendo aí a questão do contato íntimo, próximo, através de objetos e relação sexual, porque é um momento de maior intimidade, de maior proximidade entre as pessoas e a doença tem se propagado de uma forma mais acentuada atualmente. As famílias que recebem o Vale Gás no valor médio de 50% do valor do botijão de 13 quilos passarão a receber a partir deste mês o pagamento integral da unidade. As famílias vão receber o valor médio total do botijão de 13 quilos nos meses de agosto, outubro e dezembro, já que o benefício é pago a cada 2 meses. O acréscimo no valor foi promulgado pelo Congresso no dia 14 de julho. Entre os pontos, a proposta de emenda constitucional também aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e criou um voucher para caminhoneiros e um auxílio para taxistas. O custo total do investimento chega a 41 bilhões e 200 milhões de reais. No caso do Vale Gás, o total liberado é de mais de 1 bilhão de reais. Para verificar o valor do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulga mensalmente o preço médio dos 6 meses anteriores, referentes ao valor nacional do botijão de 13 quilos de GLP. Não são computados para o cálculo de renda mensal os benefícios do Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios não é impedimento para ter direito ao Vale Gás e atualmente mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas. A seguir, comércio comemora a quitação de débitos em crediários. Com calor atípico em meio ao inverno, uma das opções para se refrescar nas horas vagas é ir para a piscina, viajar para a praia ou até mesmo unir o útil ao saudável e começar a fazer natação, uma atividade que, além de melhorar a saúde física e mental, pode ser ainda mais eficiente que os outros exercícios físicos. A natação é um esporte que garante um treino de corpo inteiro, usando todos os músculos. Segundo uma pesquisa inglesa, 30 minutos de exercício na água equivalem a 45 minutos em terra. Até mesmo um mergulho de lazer pode ser mais potente, queimando mais de 400 calorias por hora, que é equivalente a até mais que o dobro da quantidade de uma caminhada. Além disso, atletas regulares têm 28% menos risco de morte precoce e um risco 41% menor de morte devido a doenças cardíacas e derrames. Para os idosos, principalmente, que cuidam de pequenas lesões,
o baixo impacto das atividades aquáticas se torna uma ótima opção. E não são apenas ganhos de curto prazo. Para aqueles dispostos a enfrentar o frio, o hormônio do bem-estar, dopamina, é liberado ao entrar em água fria, garantindo uma corrida de endorfina que pode durar horas após a secagem. De acordo com a Universidade Inglesa de Portsmouth, só de estar em um ambiente azul é possível constatar a diminuição do estresse, ansiedade e depressão. O mês de junho foi positivo para o setor de moda e vestuário. A inadimplência caiu após longo período de alta. Os bons números são reflexos da diminuição das parcelas atrasadas de crediários pelos consumidores. No mês de maio, o número era superior a 10%. Em junho, o percentual de inadimplentes destes crediários estava na casa dos 9%. Os dados são positivos tanto para os lojistas que conseguiram perceber uma retomada no fluxo de venda e na entrada do dinheiro, quanto para os consumidores, que tiveram condições para quitar as dívidas. O levantamento foi realizado pelo índice Meu Crediário, que mede a inadimplência em cerca de 200 redes varejistas do país e considera atrasos entre 61 e 90 dias antes que o consumidor tenha o nome sujo na praça. Apesar da queda de um mês para o outro, a comparação anual ainda é negativa. No mesmo período do ano passado, a taxa estava abaixo dos 9,5%. Números inferiores aos 9,90% contabilizados em junho. Embora o avanço dos cartões de crédito no país, 40% do faturamento dos lojistas de moda ainda são gerados por meio de crediários. Uma explosão relatada nas redes sociais na última semana chamou a atenção sobre a manutenção dos veículos que possuem GNV. Estas imagens chocaram o país nos últimos dias. O veículo explodiu no momento em que era abastecido com gás natural veicular em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. A mulher que aparece ao lado do carro sofreu apenas ferimentos leves. Já o motorista, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, que estava próximo ao porta-malas, foi lançado a cerca de 2 metros do carro e não resistiu aos ferimentos. Para entender essa explosão, nossa equipe está hoje em uma instaladora de GNV na zona leste de São Paulo. O proprietário dessa oficina já está há quase 20 anos no mercado, já fez cerca de 70 mil conversões e, pela experiência, explica o que pode ter ocorrido no caso do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso ocorre com instalações em lojas não homologadas, lojas clandestinas, que você não tem essa preparação ideal para ser montado, tanto quanto a mão de obra quanto equipamentos. Os frentistas do posto confirmaram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que, segundo eles, estaria mesmo em mau estado de conservação. A vida útil do cilindro é de no máximo 20 anos e a cada 5, uma revisão deve ser feita. Ele passa por uma vistoria pelo teste hidrostático, que vê se ele tem alguma fissura, algum problema. Então, geralmente, aí ele não tem, porque ele é um material extremamente resistente. Essa seria uma das vantagens do GNV. Outra diz respeito à natureza. A queima é 100%, então ele faz bem para o meio ambiente, porque a queima ele não deixa resíduo, e faz muito bem para o motor. Inclusive o óleo, quando você troca de um carro normal com gasolina ou álcool, ele sai muito escuro. Quando você tem um carro GNV, a troca do óleo, o óleo sai exatamente como entrou. Ele sai muito clarinho porque ele não arrasta resíduos. O Adriano diz que a única desvantagem do GNV é o espaço ocupado pelo cilindro no porta-malas. A economia com GNV fez o número de conversões aumentar de forma significativa nos últimos meses. De janeiro a maio, a alta foi de 121% na comparação com o mesmo período do ano passado, só aqui em São Paulo, segundo dados do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. Já de junho para cá, o serviço caiu nas oficinas.
Mas acima da economia está a segurança na hora de abastecer. Portanto, atenção às informações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Em nota enviada à imprensa depois do caso ocorrido no Rio, o IPEM recomenda aos usuários: ao abastecer, desligue o motor, luzes e aparelho de som. Saia do carro e mantenha a distância. Se o cilindro estiver no interior do veículo, como no porta-malas, por exemplo, a tampa deve estar aberta. Sempre que possível, o frentista deve observar se o cilindro está com todos os testes em dia. Só assim é possível garantir a segurança do GNV. Não é perigoso, não. Pode ficar tranquilo. Quem tem GNV e tem alguma preocupação quanto a isso, pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema. Se você fez uma loja homologada, se fez uma loja com responsabilidade, não pode ficar tranquilo. E vamos conferir agora a previsão do tempo para essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando à casa dos 23. Não há previsão de chuva. Na quarta-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando à casa dos 25. Sol com algumas nuvens no período da manhã. Não chove. Quinta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 24. Sol e aumento de nuvens no período da manhã. Pancadas de chuvas previstas para o final da tarde e início da noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 6 graus, chegando à casa dos 17. Sol com algumas nuvens no período da manhã, mas não há previsão de chuva. A seguir, Criciúma avança e agora briga pelo acesso no Catarinense. Nessa semana, no Sala de Entrevistas, vamos falar com a psicóloga especialista na área da infância e da adolescência sobre a saúde mental dos mais novos. Muito se fala nos cuidados com a saúde mental dos adultos, mas também é preciso ter cuidado com as crianças e adolescentes, cada vez mais envolvidos no mundo virtual e com vários transtornos aflorando. A conversa no Sala de Entrevistas dessa semana será com a psicóloga especialista em tratamentos infanto-juvenis, Duda Pacheco. Sim, a gente já vinha numa crescente, de transtornos dentro da área da infância e adolescência, então há bastante tempo. A gente vem preocupado com isso, tanto que a Organização Mundial da Saúde, se não me engano, 2017 ou 2018, declarou o ano, que a gente tivesse que pensar e repensar políticas de saúde mental da infância e adolescência. Porém, realmente a pandemia mudou todos nós, e não seria diferente, as crianças e adolescentes não poderiam passar por isso de maneira imune. A questão do isolamento, a questão, eu sempre brinco, principalmente com os meus adolescentes no consultório, que eles anseiam tanto por um mundo virtual, eles querem tanto esse mundo virtual, que quando chegou no momento em que eles precisaram ficar unicamente no mundo virtual, foi onde eles realmente sentiram falta de estar perto dos amigos, dos abraços, dos professores. Então, tudo isso que é importante para a socialização, o papel da escola, principalmente, de maneira fundamental, não é somente passar conteúdo, o educador é muito mais do que isso, e a parte de socialização é extremamente importante. Agora, é claro, a questão da pandemia, que foi algo inesperado, eu lembro quando iniciou o primeiro isolamento, que a gente ficou 15 dias em casa, eu me recordo de eu mesma ter pensado assim: ai, que bom, 15 dias de férias forçadas para a gente botar as coisas em dia, descansar e tal. E quando a gente realmente se deparou com algo que ninguém estava esperando, como é que ia ser, isso aumentou o índice de ansiedade, aumentou o índice de depressão, principalmente no Brasil, nos adultos. O Brasil, que já era o primeiro no ranking de ansiedade nos países, também cresceu no ranking de depressão. E aí as crianças sentem todo esse reflexo, Os adolescentes sentem todo esse reflexo. Então, o que a gente conhecia de saúde mental da infância e adolescência antes da pandemia, certamente a gente vai começar a ver os resultados aí das pesquisas no pós-pandemia
porque agravou e agravou bastante. A observação dos pais deve ser a maior possível, mas também a mais aberta. A gente pede para que não seja feito às escondidas, né? Porque se eu quero passar para o meu filho, se eu quero passar, né, para minha filha que ele não precisa fazer nada escondido de mim, porque ele não vai ser punido, não tem necessidade de que eu faça isso pelas costas dele, né? Mas que se crie um vínculo para que as coisas possam ser contadas. Né? Eu me recordo de uma paciente que ela falou uma das frases, acho que mais verdadeiras, que eu disse para ela, olha, o dia que eu escrever um livro, eu vou botar essa frase, ainda brinquei com ela, eu vou dizer que fui eu que pensei, porque ela é maravilhosa. Mas a minha paciente, que já era uma adolescente, jovem adulta, assim, e ela me disse o seguinte, Duda, pais controladores, eles formam filhos mentirosos. Né? E aquilo realmente fez muito sentido, porque realmente quanto mais eu controlo, não no sentido de orientar, no sentido de estar junto, né? De tentar entender. Não, né? É só colocar um não sempre, não pode, não faz, não mas faz. O porquê do não, ele não explica isso. Não, e aí assim, eles vão fazer. Porque a gente também fazia. A gente é jovem, isso quando foi jovem a gente também fez. Então o que acontece? Quando eu tenho pais que são abertos ao diálogo, né, eu posso fazer, eu posso ser orientado por ele de como fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e ter essa relação mais tranquila. E quando eu tenho pais que não têm essa abertura, naturalmente o que o adolescente vai fazer? Ele vai fazer o que ele queria fazer e ele vai mentir. Ele vai dar uma forma de esconder. E eles dominam principalmente o espaço da internet, né, os equipamentos, né, e as mídias muito melhor do que todos nós. Então, assim, a gente vê aí criança de 2, 3 anos que não fala coisa, mas está lá já com o dedinho, né? Então, eles dominam esse espaço. Se eles quiserem fazer escondido, eles vão fazer. O problema é que aí quando os pais descobrem, muitas vezes é porque esse adolescente já está passando por situações graves de saúde mental em função do bullying, do cyberbullying, de perseguições, de chantagem. E aí, realmente, os pais se desesperam, procuram o atendimento e aí querem tirar tudo. Não, a gente vai proibir tudo porque... E aí eu pergunto, mas quando isso começou foi agora? Ah, não, ele já joga isso desde os 8 anos. E aí a gente às vezes para e diz, pois é, mas a limitação desse jogo é 12. Por que ele joga desde os 8? Né? Então, é preciso que a gente também encontre de onde vem. As coisas na infância e na adolescência, né, e também nos adultos, elas não surgem da noite para o dia. É uma construção. Né? E essa construção ela pode ser boa ou ela pode não ser saudável também. Vamos conversar bastante sobre esse assunto no Sala de Entrevistas nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. E estão definidos os times que vão para a disputa das quartas de final do Catarinense da Série B. E também foram definidos os rebaixados. Emoção, assim foi a última rodada da fase de classificação do Catarinense da Série B. 5 jogos de forma simultânea foram realizados para definir os classificados. O Criciúma conseguiu alcançar a próxima fase na tarde deste domingo, frente ao Tubarão em casa. O tricolor venceu por 3-0. Os gols do Tigre foram marcados ainda no primeiro tempo, um por Renan Areias aos 37. Na segunda etapa, Rayan, aos 32, ampliou. E o jovem das categorias de base, Rodrigo Souza, emocionado, fechou o placar 3-0. Com os resultados, o Criciúma tem a oportunidade de fazer todos os jogos de volta do mata-mata em casa. Já o Tubarão se despede da Série B do estadual e confirma seu rebaixamento para a terceira divisão. Classificaram para as quartas de final e seguem na luta pelo título o Criciúma, o Carlos Renault, o Metropolitano, o Nação, o Caravaggio, o Atlético Catarinense, o Internacional e o Guarani. Os confrontos das quartas de final serão Criciúma e Guarani, Carlos Renault e Internacional, Metropolitano e Atlético Catarinense e Nação e Caravaggio. Agora é só esperar as datas dos confrontos serem divulgadas pela Federação Catarinense de Futebol.
Caso o Criciúma passe pelo Guarani e o Caravaggio pelo Nação, ambos irão disputar a vaga do acesso na semifinal, somente tendo um time do Sul Catarinense na elite do futebol o ano que vem. Vamos esperar as datas dos confrontos. A Federação Catarinense ainda não fez essa divulgação, deve fazer ao longo da noite ou então mais tardar amanhã. Vamos conferir dentro da nossa programação, a gente informa para você. Com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você, acompanhe as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e siga a gente também no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma para esses e outros vídeos da nossa programação. Para vocês, uma boa noite, até amanhã.